Show de bola. Vamos então iniciar, né? A gente deu uma revisada rápida aí no que a gente tinha feito e vamos começar agora a organizar os nossos dados. Lembrando que até o momento a gente não ordenou, a gente particionou, ou seja, separou, segmentou os nossos dados baseado em um elemento. No caso, a gente nomeou um elemento, que é o último, e a gente chamou esse cara de pivô. E aí, esse cara, esse pivô, a gente coloca quem é menor para a esquerda e quem é maior para a direita. Então, a gente fez a descrição de todo o processo. Então, o processo todo está descrito bonitinho, como aconteceu, e a gente vai continuar trabalhando em cima dessa ideia. Esse arquivo foi o último que a gente manipulou. Para que vocês não percam isso daqui, eu vou salvar e agora, efetivamente, a gente vai fazer a ordenação, né? Vou dar um arquivo salvar como. Esse de particionamento vai ser o nosso ordena por enquanto. Ordena. E aí a gente vai ordenar os nossos dados aqui. Assim, espero, né? Esse é o nosso objetivo. Agora, como que acontece o nosso esquema de ordenação? Então, vamos apagar isso daqui. Isso aqui tudo já está salvo lá no outro arquivo, né? O resultado é o esperado. Então, o que a gente quer é isso daqui, né? Então, a gente começa com os nossos dados originais, estão aqui, né? 37, 74, 36, 10, 95, 20, 82 e 48. Então, aí, os nossos dados, que é a quantidade de peso perdido por uma pessoa, né? E aí, a gente nomeou a última posição como sendo o nosso pivô, e o nosso objetivo é contar quantos são os menores. Então, vamos contar aqui. Temos 1, 2, 3, 4 menores. Então, no índice 4, deve de entrar o 48. Então, o 48 entrou efetivamente no índice 4. E o que a gente fez? Perdão. E o que a gente fez? A gente colocou todos os menores que o pivô, valores menores que o valor do pivô, à esquerda dele. E os maiores ficaram à direita, né? Então, a gente já fez esse esquema daí para ir fazendo essa movimentação importante. Beleza, a gente já fez essa atualização que eu acho que ela é de extrema importância para nós. Agora vamos começar a nossa brincadeira aqui, né? Já que a gente conseguiu fazer isso daqui, que a gente conseguiu fazer essa separação, a gente consegue então pensar que eu posso muito bem imaginar o processo de divisão. Quando a gente fez essa primeira divisão daqui, né, que era o nosso objetivo, então aqui foi a primeira vez que a gente executou o nosso particionamento, então foi lá no arquivo particionamento.java, a gente chegou nesse objetivo. Agora vamos entender o que aconteceu. A gente veio aqui em um primeiro momento e nomeamos o nosso pivô. E essa técnica daqui, ela normalmente ela utiliza, se você for ver nos livros de exemplo, ou é o primeiro elemento ou é o último elemento. É comum ser um ou outro, justamente pelo posicionamento ficar mais simples para você poder fazer, jogar de um lado para o outro aí, e aí facilita bem a vida. Então, por conta disso, a gente está seguindo. Eu gosto de usar no final, é uma opção minha, né? Fica mais fácil. Se quiser experimentar, colocar no início e refazer o algoritmo também tranquilo, dá o mesmo resultado, efetivamente é a mesma coisa. A única coisa que você tem que ver é que, se você colocar no início, você vai ter que colocar os maiores para depois. Então, você vai fazer o processo inverso, né? Você vai jogando maior para o final. Então, você acha quem é maior e vai jogando para o final. E aí, você vai fazendo essa movimentação. E eu acho que é somente isso que precisa trocar e já está tudo tranquilo. Mas vamos ver o que aconteceu. Se a gente entendeu direito, com base no nosso pivô, a gente criou duas segmentações. Os elementos que são menores que ele e os elementos que são maiores que ele. Então, isso daí é uma verdade. Então, elementos menores e elementos maiores. Eu tenho algumas certezas, né? Quais são as minhas certezas? Primeiro de tudo, qual que é a minha certeza absoluta? O elemento no índice 4
está em sua posição final. Ele já está na posição correta dele, ele não precisa mais ser mexido. A partir do momento que eu faço o particionamento, o pivô fica na posição correta. Então, isso é uma coisa muito importante. A partir do momento que eu faço o meu particionamento, meu pivô fica na posição correta. Isso aí a gente já tinha visto, a gente já sabia, só relembrando. Então, certezas. Primeira é essa. Tem mais alguma certeza que a gente pode afirmar? Sim, né? A gente pode afirmar que na esquerda do pivô estão os elementos menores que ele. Isso daí é outra certeza que eu tenho. Tem mais alguma certeza? Sim, tem mais uma certeza. Já que eu sei que os menores que ele estão à esquerda, eu também posso afirmar que na direita do pivô estão os elementos maiores que ele. Então, são essas as três certezas que eu tenho. Que o pivô, ele está na posição final dele, ele já está ordenado e colocado em sua devida posição, que a esquerda dele só tem elementos menores e que a direita dele só tem elementos maiores, e eu consegui escrever errado 2 vezes, né? Putz grila. Agora elementos escrito corretamente. Eu vou te falar, né? Boa. Bora lá, então. A gente conseguiu, então, essa informação. A gente tem essas três certezas. E aí, a gente tem que aumentar o número de certezas nossas, né? Então, a gente tem que ter 8 certezas, que todos os 8 elementos estão, cada um deles está em sua devida e última posição, né? Que eles não devem mais de ser movimentados, pois ali é o local correto dele em uma ordenação crescente. O que que eu posso fazer agora, né? Bem, vamos pegar estes dados daqui, né? Então, esse daqui foi o resultado pós-particionamento. Então, resultado particionamento. Então, esse aqui é o resultado pós-particionamento. Tá belezinha, tá tudo certo. O que que a gente tem agora? Esses dados aqui têm uma característica também, eu acho que é bem bacana, olha só. Vamos desenhar, né? Vamos desenhar. Então, eu vou desenhar aqui. Esse cara, dessa posição até aqui, e dessa posição até aqui, não estão organizados. Eles só estão menores que o pivô, isso é uma certeza. Mas eu penso da seguinte forma: se eu executar o particionamento agora nesse pedaço de vetor, eu consigo separar novamente os meus dados. Ele, por incrível que pareça, ele já está em ordem, né? Então, ficou zoado, mas ele já está em ordem. Mas ele já tem aqui um 37. Eu não tenho certeza se ele está na posição correta. O que eu tenho que fazer é pegar esse cara daqui e executar o particionamento, ver aonde que ele fica. Da mesma forma, eu tenho que pegar esse outro lado aqui e executar isso daí na mão. Então, toda hora que eu executar essa segmentação, pegando novamente, eu consigo chegar no resultado de tudo ordenado. Então, se eu pegar e for segmentando os meus dados, eu consigo chegar na resposta. Meu objetivo, então, é que a gente automatize esse processo para que ele fique tudo correto. Então, vamos fazer isso daí, né? Então, eu tenho que fazer a chamada do meu particionamento de novo para que eu possa fazer. Vou criar um método para facilitar a nossa vida. Então, é óbvio que eu já vou esquematizar um método para facilitar, né? Então, public, ele não vai retornar nada.
ele é estático, né? Public static void ordena. A gente vai passar alguns parâmetros para esse cara daqui, que de padrão a gente tem passado o que a gente quer ordenar, onde começa a ordenação e aonde termina a ordenação. Eu acho que são as 3 informações importantes, que é mais ou menos isso daqui, né? Então a gente tem lá o nosso array de pesos, a gente tem aqui um início e um término, tá lá. Então, a gente tem os nossos pesos, o início e o término, da onde a gente está particionando. Uma coisa que eu entendi e que eu acredito que vocês tenham percebido é que quando você chama o teu método de particionar a primeira vez, então, se você chegar aqui e chamar o particiona, esse método daqui, ele recebe quais informações? Recebe o array, o início e término. Então, ele vai receber exatamente essas informações aqui. Então, ele vai receber aqui pesos, início, término. Opa, término. Ele vai receber exatamente essas informações. E o que ele devolve para a gente? Ele devolve uma informação que é importante. E essa informação é algo que eu preciso utilizar. Vamos ver aqui o que ele devolve, né? Ele devolve a nova posição do pivô. Então, literalmente, ele vai devolver a posição do pivô. Bem, a posição do pivô é importante para mim, porque ela eu sei que está correta, mas o que está antes dela e o que está depois dela, não, eu não tenho certeza. Então, eu vou executar novamente a minha chamada de ordenação para isso daqui. Então, eu preciso saber qual que é a posição do meu pivô. Então, eu preciso guardar essa informação. Int posição do pivô. Eu preciso dessa informação daqui. Eu preciso guardar isso. Por que que eu preciso? Porque após o processo de particionar, a gente vai ter algo desse jeito. Eu preciso executar de novo a minha ordenação para isso daqui. Eu mando ordenar dessa forma, pego isso aqui, mando ordenar, ele pega a última posição como pivô e me devolve esse negócio daqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e particionar, eu vou mandar ordenar isso daqui de novo. E aí ele vai pegar a última posição como pivô e vai fazer a mágica, vai pegar a última posição desse lado e executar a mágica. Lembrando que agora a gente faz para um elemento a menos, porque eu vou fazer menor que o meu pivô e vou fazer maior que o meu pivô. Porque o pivô já está ordenado, eu não quero mexer nele. Então, essa daí é a manha. Então, com isso daqui, eu vou poder fazer essa parte daqui. A gente vai pegar aqui o lado da esquerda. Ordenar o lado da esquerda. Como que eu faço? Ordena. E aí eu vou passar o que eu quero ordenar. Eu quero passar pesos. Só que agora, qual que é a posição de início, né? A posição de início continua sendo início, né? Porque se você for ver, o início não mudou, continua aqui, né? A gente está vendo bem do início. Então, o início continua no mesmo local. Cadê aqui? Estou me perdendo? Aqui, início. Início está aqui. Só que o término não é término, né? Então, o término aqui não é o término. E aí é importante a gente entender. O término não é mais o término. Por que que não? Porque o nosso término seria aqui o 8, aonde ele acabaria. Só que agora, o 8 é uma posição além, né? Que é o tamanho do nosso array. Então, vai de 0 menor que 8. Bom, para eu ir até o 3, eu tenho que ir de 0 menor que 3. Quem que é menor que 3? Posição do pivô. Olha só que show de bola. Eu vou pegar agora aqui a posição do pivô e vou colocar aqui, olha que bonitinho, posição do pivô. Vou ordenar esse trecho. Só que não basta ordenar esse trecho. Por quê? Porque a gente tem esse outro lado daqui. Eu tenho que ordenar. Então, esse lado daqui é o lado da esquerda. E esse lado daqui é o lado da direita. E eu vou fazer
Exatamente isso. Agora falta ordenar o lado da direita. Então, vamos ordenar o lado da direita. Ordenar o lado da direita. E aí, como que ordena? Ordena, passando qual que é o array que a gente quer ordenar. Aonde que ele vai começar? Ele não começa no início. Isso aí é uma verdade. Ele não vai começar no início. Ele vai começar uma posição depois do pivô. Então, eu já sei que vai ser o meu pivô mais um. Olha lá, posição do pivô mais um, a próxima. Beleza. E ele vai até onde? Bem, ele vai até o término. Ele vai até o final aqui, até o término. E aí, não é até o 7, né? Porque senão é menor. Ele vai até menor que 8. Aí cai no 7. Então, eu posso passar o término aqui. Terminou. E aí, belezinha. Falo para vocês. Isso aqui vai ordenar? Sim, vai ordenar. Só que se você perceber, a gente caiu de novo em um caso recursivo, né? O caso recursivo, a gente está montando aqui o caso recursivo, falta o caso base, que é quando ele para de fazer a recursão, ou seja, quando ele para de chamar a ele mesmo. Se eu executar esse cara, a gente vai provavelmente, acredito fortemente, que a gente deva de obter um erro, que é o Stack Overflow Error, né? Que é o erro de estouro de pilha, porque ele deve se chamar tantas e tantas vezes, ele deve chamar esse cara que o ordena tantas e tantas e tantas e tantas vezes, que ele estoura a pilha de execução. E aí vamos ver, que deve ser isso daí mesmo que vai acontecer. Executando, deixa eu ver se está tudo certo. Eu estou chamando o método particiona. Não, eu quero agora o ordena. Agora não existe mais nova posição do pivô. Simplesmente eu vou ordenar. Beleza. Compilou. Executou. A gente, ó, esse aqui foi legal. Não deu stack overflow. Deu index out of bounds. Array index out of bounds. Então, gerou aí uma exceção, aumentar aí para vocês verem, uma exceção, array index out of bounds exception. Então, a gente teve aí o índice -1 está fora dos limites do array de que tem tamanho 8, né? -1 está antes do 0, então deu problema aí. Como que eu posso saber o que está acontecendo, né? Novamente, a gente está lidando com recursão. Para lidar com recursão, a gente precisa visualizar melhor o que acontece. Eu acredito que seria legal a gente fazer uma impressão, né? Para você ver qual que é o início e qual que é o término de cada vez que ele chama. Então, eu vou passar aqui uma impressão, né? Vai ser o nosso famoso log, né? Então, fazer um system.out.println, eu quero imprimir. E aqui eu vou imprimir o início. E o término. Vamos ver aí o que está acontecendo, né? Uma pequena impressão para a gente ver. Compilou, executou. E aí vamos ampliar para a gente ver o que deu de ruim aqui. Beleza, vamos lá. A gente começou aqui com os nossos dados de 0 até 7, menor que 8, né? Então, ele pegou de 0, menor que 8, então, de 0 a 7. Aí, ele dividiu. Aí, ficou o pivô na posição 4. Então, ele vai ter isso daqui agora, de 0, menor que 4. 0, 1, 2, 3, o 4 estaria aqui. Então, ele vai pegar essa parte daqui. Só que aí ele segmenta de novo. Quando ele segmenta de novo, ele coloca o pivô na posição 1. Quando ele coloca o pivô na posição 1, ele vai fazer de 0 menor que 1, ou seja, somente esse cara daqui. Aí, quando ele fizer isso aqui, ele vai pegar esse cara daqui e fazer uma movimentação. Aí faz de 0 a 0. Só que quando ele faz esse de 0 a 0, a gente tem um problema segundo o que a gente tem feito, né? Porque ele vai sempre tentar fazer algumas informações aí de troca de valores e vai dar ruim pegando posição inválida do nosso array. Para que a gente não tenha esse problema, o que a gente precisa fazer, né?
A gente precisa, ele deve dar pau no particiona, né? Pegando uma posição negativa lá. E aí o que acontece aqui? Com um elemento, eu posso, né, fazer a minha ordenação? Não, um elemento já está ordenado, é ele, acabou, né? Então, para que eu possa ordenar, particionando, né, eu tenho que ter pelo menos dois elementos. Sim, eu tenho que ter pelo menos dois elementos. Vamos ver quantos elementos eu tenho aqui no primeiro. Quantos elementos eu tenho nessa primeira execução? De 0 a 8 são 9, então não dá para fazer dessa forma, mas 8 menos 0 dá 8. Então aqui tem 8 elementos. 4 menos 0 são 4, tem 4 elementos. 1 menos 0 é 1. Tem um elemento, ou seja, ele não deveria fazer isso daqui. 0 menos 0 dá nenhum elemento, né? A gente não está subtraindo 0 de 0, dá nenhum elemento. Então, o que me consta é que ele deveria ter parado aqui. Ele não poderia executar esse próximo passo. Sim, ele não deveria executar esse próximo passo. Eu não posso fazer a contagem início mais fim. Eu tenho que fazer fim menos início para ter real quantidade. Então, eu vou fazer isso daí. Eu vou colocar aqui um teste, né? Verificando. Então, eu vou colocar aqui. Vamos fazer aqui if alguma coisa. Então, se o término menos o início, se isso daqui for maior que 1, né? Pode ser 2, 3, 4, 1.000, 1.000.000, não importa. Se for maior que 1, eu só não posso tentar ordenar 1, pelo que eu percebi ali, né? Eu acho que é isso daqui. Eu vou ter o esquema da ordenação. Então, se eu tiver pelo menos dois elementos, então aqui está falando, se eu tiver pelo menos dois elementos, eu acho que eu seleciono um pivô e eu mando ordenar. Então, beleza. É isso daí que a gente vai verificar se corrige, né? Então, compilando agora, fechei, beleza. Executando, agora deu um Stack Overflow. E aí eu falei, que beleza, hein? Que beleza. Olha lá, ele chamou o método ordena tantas e tantas e tantas vezes, né? Olha lá, ordena, tá aqui, ó. Ele deu agora um Stack Overflow Error. Esse é bom, hein? Esse é um dos erros mais legais que tem. Ele deu um Stack Overflow Error. E aí não ficou legal isso daqui ainda. Então tem alguma coisa que a gente precisa ajustar, né? Então vamos ver aqui. O que está acontecendo, né? Ele faz lá 8 menos 0, dá 8, ele faz. 4 menos 0, ele faz. Aí ele chega, esse cara aqui, 1 menos 0 dá 1, ele não faz. Só para a gente ver se ele faz ou se ele não faz, né? A chamada. Eu vou fazer a impressão aqui, ó, para ele imprimir na mesma linha. Então aqui ele vai ter essa impressão. Se cair aqui dentro, quer dizer que ele fez, né? É bem isso mesmo, né? Se cair aqui dentro, tá feito, né? Vamos fazer lá um system.out. Aqui eu posso fazer um println e aqui eu quero colocar, né, uma vírgula, um espaço. Não, vou colocar aqui. Chamou o particiona. Vai chamar o particiona. E eu vou fazer aqui já, só para a gente poder ter essa informação impressa, né? Para a gente poder visualizar. Vou colocar um else. Um else. Então, um else aqui, só para a gente poder ver aqui. Não faz nada. É isso daqui que ele tem que mostrar para mim. Vamos ver o que está acontecendo, né? Quando ele faz alguma coisa e quando ele não faz nada. Então, vamos ver, vamos voltar lá em cima, ó. E aí, beleza, olha só aqui, ó. A gente está vendo que ele faz literalmente 0 menos 8, né? 8 menos 0, então ele chama o particiona. 4 menos 0, ele chama o particiona. 1 menos 0, ele não faz nada.
tá certo? Só que aí ele ainda tem a outra metade, ele tem do 2 ao 4, então ele vai fazer início 2, término 4, 2 menos 4 dá 2, ele chama o particiona. Só que aqui, olha só, ele fez uma chamada que é onde o final ficou menor do que o início, né? O final ficou menor que o início. Só que aqui tem alguma estranheza, né? Ficou bem esquisito, né? Por que disso daqui? Por que ele chamou aqui com 0? Então ele está passando, fazendo isso daqui em algum momento. Ele não pode fazer nada. Ele tem que chamar do 1 ao 4, ele vai ter que fazer, esse aqui ele não faz nada. Do 1 ao 4 faz, esse aqui ele não faz nada, e ele está repetindo. E aí ele entra num ciclo de repetição, né? Ele fica travado fazendo término 0, término 4, término 0, término 4, término 0, término 4, término 0 e o término 4. E ele vai ficar fazendo isso infinitamente. Então, aqui está o nosso grande problema e o nosso gargalo. Então, muito provavelmente é isso que a gente vai ter que resolver agora. Porque ele entrou nesse ciclo e cada vez que ele está fazendo isso daqui, na verdade, ele está chamando particiona e aí ele chama um ordena, particiona e um ordena, particiona e um ordena. Ele chamou muitas vezes. Olha lá, estou rodando a tela aqui, está indo até a metade já. Ó. Aí, quando fez isso daí, ele mostrou para a gente aqui o Stack Overflow, que é uma chamada absurda, né, de vezes ao método de ordenação. Então, ele está fazendo aqui ó, uma chamada absurda, chegou um momento que ele não aguentou mais chamar tantas e tantas e tantas e tantas vezes, e aí ele estourou. Esse cara daqui, ele deu erro no ordena, na linha 53 e no ordena na linha 63. Vamos dar uma olhadinha antes de fechar isso daqui, né? Então, primeiro, 53. Então, vindo aqui na 53, ele fez isso aqui estourou. E depois o 63, que é a chamada do ordena. E aí, beleza, essa chamada aqui. Então, ele está chamando isso daqui, e está chamando, e está chamando, e está chamando, e está chamando. E é aqui que a gente tem que ver o que está acontecendo. Esse cara daqui provavelmente deve estar com algum problema. Esse método ordena, ele deve estar certo. O que não deve estar certo é o particiona dele. O particiona dele é que deve estar zoado de alguma forma. Vamos ver o que o particiona está fazendo, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá no nosso particiona. Beleza, olha aí o nosso método particiona. Quando a gente fez aí o nosso método particiona, a gente teve um probleminha maroto, né, que eu conversei com vocês na aula anterior. Deixa eu abrir aqui o particionamento. Só para mostrar aqui. A gente teve um probleminha maroto, né? Eu não posso utilizar o menores encontrados igual a 0 como início. Eu não posso. Eu tenho que utilizar o menores encontrados que nem o início, porque senão ele sempre vai colocar lá no início o meu número, e aí ele não vai findar nunca, né? Então, esse aqui é o problema. A gente sempre tem que começar, e aí esse cara, o menores encontrados, tem que começar pela posição do início. O início tem que ser os menores encontrados, né? Tenho que fazer essa atribuição. Então, isso daqui é o nosso erro, é esse zerinho daqui. Se a gente mudar isso aqui para início, você vai ver que vai solucionar o problema. Então, compilando, já vou fechar essa tela daqui. Não tem? Beleza. Compilando. Olha só a diferença de execução agora. Finalizou. Bonitinho. Vamos lá maximizar e ver, olha só a quantidade de vezes que ele chama, né? Então, ele pega e executa esse cara daqui, ó lá, bonitinho, imprimindo. Que bonito, ó. De 0 a 8, que é o array todo, mas ele não consegue ordenar tudo. Então, ele pega e posiciona o pivô lá no índice 4 e resolve. Aí, ele coloca o outro pivô. Aí vai resolver. Aí ele resolve a outra metade. Terminou isso daí, ele vai tentar fazer isso aqui, não faz nada. Aqui também é 1, não faz nada, quer dizer que já está ordenado. E aí, no final das contas, né, fazendo todas as execuções, ele vai ter aqui como resposta 10, 20, 36, 37, 48, 74, 82 e 95. Literalmente, o nosso array organizadinho. E a gente consegue ver que realmente isso daqui acontece, essa segmentação. Eu acho bem bacana esse algoritmo, mas ele tem algumas considerações. Esse algoritmo daqui que a gente viu, ele se chama, na verdade, né,
o método dele de ordena, vamos colocar o nome correto dele, ele é o Quick Sort, a ordenação rápida, né? Esse cara aqui, o Quick Sort, só para deixar o nome correto, né? Atualizar aqui, beleza? Ele tem uma vantagem e uma desvantagem, né? O Quick Sort, ele é mais rápido do que o Merge Sort. Os dois são algoritmos O, N log N. Então, o Ozão, a complexidade algorítmica deles é O, N log N. Então, ele vai ter uma execução completa e depois o log de N. Então, ele vai ser lá o resultado de quantas vezes você levaria o número, né? Então, é essa a ideia. Ele fica bem rápido. Só que o merge sort, ele é constante. Ele é sempre constante. Independente dos dados que você colocar, ele vai ser executado na mesma velocidade. Então, não importa se os dados estão crescentes, decrescentes, bagunçados, tanto faz. Merge sort vai ter a mesma velocidade. O quicksort não. Então, o quicksort ele tem um problema. E esse é um problema que é um clássico interessante. Ele pode ser tão rápido quanto o merge sort, às vezes até pela forma de troca dele, né? Ele pode ser até mais rápido, ele efetivamente é mais rápido que o merge sort. Porém, tudo baseia-se na distribuição dos seus dados. Então a gente vai brincar um pouco e entender isso daqui. Por que que acontece esse problema, né? Vamos olhar aqui o nosso array. Quando a gente tem os nossos dados bagunçados, olha lá que bonitinho, tudo zoneado, sem ordem alguma, literalmente o caos, não tem ordem. Você indica o último como sendo o teu pivô. E aí, a grande ideia é se você conseguir achar, tiver na última posição, um número que fique exatamente no meio, né? Que seria o número mediano. Por quê? Para ele poder dividir os seus dados em duas partes iguais. E esse seria o ideal, né? Você sempre achar um valor que divida os seus dados no meio. Esse daí acho que é o perfeito. E foi o que eu fiz de propósito, né? Eu não selecionei à toa esses valores. Foi isso daqui, para a gente ter uma equiparação dos dois lados. Mas, se eu tiver, por exemplo, o maior dos elementos aqui no final, o que acontece? Ele vai ficar um array não assim. Ele vai ficar um array onde ele tem um pivô e para a esquerda dele todos os menores. E se eu pegar e tiver o menor elemento? Vai ficar o menor elemento aqui e para a direita dele todos os maiores. Então você ainda vai ter todo o array para você manipular. E aí o que acontece? Você vai ter que executar de novo. Então no merge sort, ele vai ter o mesmo tempo de execução, de boa, sossegado, lindo, maravilhoso. Então ele sempre vai ter o mesmo custo de execução. Mas o quicksort não, ele não é um algoritmo constante. Então ele depende dos teus dados. E aí ele tem um problema muito latente. Se teus dados já estão organizados, ele não é um bom algoritmo. Não importa se ele estiver ordenado crescente ou ordenado decrescente, é ruim a execução dele, né? E a gente pode fazer esse teste, a gente pode verificar isso daí. E eu acho que seria legal a gente fazer essa experimentação, né? A gente pode fazer, então, essa experimentação fazendo alguns ajustezinhos básicos aqui. Então, por exemplo, a gente poderia ter agora, aqui são os nossos pesos. Esse daqui eu vou chamar de pesos desordenados. Então, inicialmente, isso daqui é o que está acontecendo, né? Só para a gente
só para a gente continuar o mesmo funcionamento. Então, esse aqui é o que está funcionando agora nesse exato momento. Então, a gente executou, está lá, funcionou. Ele fez algumas chamadas, né? Então, quantas vezes ele chamou o método particiona? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, 5 vezes, foi bom. E se eu pegar esses dados agora, esses mesmos daqui, e eu ordená-los crescente? Então, se eu pegar isso daqui e ordená-los crescente. Então, eu quero agora crescente. Vou colocar um sage crescente aqui, e a gente vai brincar de manipular essas posições de tal forma que ele fique organizado de forma crescente. Então, vamos colocar esse cara aqui em ordem crescente. Eita, errei o dedo. Foi por pouco. Setenta e quatro, né? Só tá faltando a Heloísa ir para o lugarzinho dela. Tá aí. Acredito eu que eu tenha colocado todo mundo em ordem. Bonito. Olha lá, tá tudo em ordem crescente. 10, 20, 36, 37, 48, 74, 82 e 95. Tudo em ordem crescente. Vou pegar aqui os dados crescentes. Coloquei aqui agora. Então, estou mandando ordenar algo que já está ordenado. Compilou, executou. E olha só, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chamadas do método particiona. Vou dar um zoomzão. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ele pegou o 95. 95 é o nosso pivô, porque a técnica dele é achar que o pivô tem que estar na última posição. Então, a gente pegou aqui quem está na última posição. E aí, o que acontece? Ele vai pegar e vai verificar. Bom, eu vou pegar todo mundo. Só que agora, ele descobriu que o pivô já está na posição correta. Então, qual que é a posição do pivô? É a última posição, é a posição de índice 7. Então, está aqui. O pivô foi colocado no índice 7. Vai fazer de 0 a 7. Aí ele achou 82. 82 é o segundo maior. Então, ele vai fazer de 0 a 6. Depois, como está em ordem, de 0 a 5. Está em ordem de 0 a 4. Está em ordem de 0 a 3. Está em ordem de 0 a 2. Está em ordem de 0 a 1. Ele não pode fazer mais nada, porque esse cara aqui não pode mais ser ordenado, porque só tem um elemento. Ele estaria pegando somente aqui o Henrique com 10, né? Então, isso daí é um problema sério. Ele executou para todos os casos possíveis. Só que como que ele acha o pivô, quantos são menores que o pivô, né? Sabe como que ele acha? Ele varre o array todo menos 1. Então, ele está varrendo o array todo aqui, aí ele varre o array todo aqui, aí ele varre o array todo aqui, o array todo aqui, o array todo aqui, o array todo aqui, o array todo aqui. Quando ele faz, né, ele passou por todos os elementos n vezes, e novamente n vezes, é n vezes n. N vezes n dá n ao quadrado. Então, de um algoritmo n log n, a gente passou por um algoritmo n quadrado, O n quadrado, Ozão n quadrado, complexidade quadrática. Percebeu que ele ficou uma birosca? Ele ficou ruim para dedéu? É. Então, a gente tem um problema gravíssimo no Quicksort. O Quicksort, ele é ótimo para ordenar dados bagunçados, e se tiver balanceado, você pegar, colocar na última posição o elemento do meio, putz, perfeito, funciona legal, porque ele particiona, ele segmenta o teu array exatamente em pedaços iguais e vai funcionando essa divisão.
É isso que é o bom dele. O problema é quando isso não acontece, e aí você tem um segmento muito grande, e aqui está o teu pivô só de um lado, ou o inverso, você tem um elemento aqui, e para o outro lado, todo o restante do teu array, que é exatamente o que está acontecendo aqui, e a gente vai ter o mesmo caso acontecendo se tiver em ordem decrescente. Então, esse cara daqui, em ordem decrescente, também vai dar um chabu. Vai fazer a chamada aí várias e várias vezes desse método de particionamento. E aí isso daí não é legal. Ele perde a capacidade logarítmica dele. E aí ele vira um algoritmo extremamente lento. E isso daí fica ruim para a gente. Então vamos pegar e vamos inverter a posição desses caras daqui, né? Ô, louco. Vamos experimentar isso aqui agora. Agora ele está totalmente decrescente, né? Então, olha lá, tá do final para o início. Então, vamos mudar agora para esse cara daqui. Vamos analisar o que está acontecendo. Compilei, executei, e olha lá a quantidade de vezes também que ele chamou o método de particiona. Ele chamou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente isso, é o tamanho menos 1, né? Ele chama exatamente o tamanho menos 1, a mesma quantidade se tivesse ordenado lá do outro lado. E o que, que ele faz? Ele começa lá do 0 ao 8. Aí ele pega e descobre lá do 0 ao 0, ele não pode fazer nada, e ele sabe que na posição 0 ele colocou o elemento correto. Então ele veio aqui e colocou de 1 a 8. Aí depois ele vai fazendo, ó, de 2 a 7, aí depois de 3 a 6, ele está fazendo para cima até de 3 a 5. Ele está fazendo as trocas. E aí funciona o nosso esquema bonitinho do particionar. Porém, é ruim da mesma forma. Então, se você tiver seus dados bagunçados de forma crescente ou de forma decrescente, não é bom. Não é bom, né? Se eles estiverem bagunçados, né? Se você não souber e tentar executar o teu algoritmo de ordenação em seus dados ordenados, isso daí não é bom. E aí vem as discussões que a gente pode ter, né? Existe alguma forma de eu conseguir manter esse algoritmo performático, né, de alguma maneira? Porque se eu pego o último elemento e eu contei muito, é ruim, né? Nossa, eu vou. Não sei. E aí, alguém pensa numa forma? Porque o nosso método de ordenação é: eu pego o último elemento, e aí eu coloco os menores que ele para a esquerda e os maiores que ele para a direita. E aí depois ele vai entrar na posição correta, ele vai ficar na posição correta, metade da esquerda, pego o último e faço o mesmo processo. Algumas ideias que vocês teriam para poder melhorar isso daí, de como que eu poderia performar esse algoritmo para evitar o n vezes n aí? Então, como que eu poderia fazer para, né, resolver o problema do n vezes n, né? Para não deixar ser um algoritmo tão ruim assim, né? Um algoritmo quadrático. E deixar ele um algoritmo n log de n, né? Logarítmico. Como que eu poderia fazer isso daí? Bem, alguém deve ter pensado, né? Porque o nosso algoritmo, ele é ruim, porque ele não analisa o pivô. Mas muito provavelmente o algoritmo que a gente usa de ordenação, o sort da vida lá do arrays, ele é o quicksort. Então, só para vocês saberem, ele é o quicksort. Mas aí vem a fala. Por que, que ele é performático? Por que ele é bom? E aí eu proponho uma atividade para vocês. Isso daí é um trabalho. E é esse um trabalho que eu gostaria que vocês fizessem agora que a gente tem os nossos algoritmos, né?
eu gostaria que vocês comparassem. Isso daí a gente já tinha um trabalho de comparação, vocês vão ampliar isso daí. Eu quero que vocês comparem os 3 primeiros algoritmos de ordenação que a gente fez. Então, a gente fez o Bubble Sort, o Selection Sort e o Insertion Sort. Compara esses 3. A gente viu em aula passada a medição de tempo com instante e com o duration, né? Então, já dá para a gente calcular tempo, a gente pode criar arrays absurdamente grandes. Você não precisa fazer com objeto, pode ser arrays primitivos, não precisa ser de double, pode ser de inteiro, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu acho que fica mais fácil e mais rápido. E eu quero agora uma comparação, não vale nem a pena perder tempo querendo comparar uma execução de um bubble sort com um quick sort, beleza? Porque eles são de grandezas muito diferentes, mas comparar o merge sort com o quick sort dá. E a gente tem um algoritmo de ordenação dentro do arrays, da classe utilitária arrays, que tem lá um método sort. O método sort lá dentro é um método de ordenação, pelo que consta, aquele cara lá é o quick sort. Então, eu gostaria que você comparasse o merge sort, o seu quick sort e o sort do arrays. Então, você iria comparar 3 algoritmos de complexidade n quadrada e 3 algoritmos de complexidade n log n. E aí mostrar qual que é melhor em quais condições. Essa daí é a atividade. E a proposta que eu faço para você eu quero que você tente performar, melhorar a execução do teu quicksort de tal forma que, passando dados ordenados, crescentes ou decrescentes, ele ainda continue performático de alguma maneira. E aí, se você conseguir descobrir isso daí, eu te garanto, você está assim, pedindo 10 de média. É isso daí que eu quero. Você está literalmente falando assim, olha, eu quero esse 10 é meu, vem para cá porque é assim que se faz. Então, a minha proposta é essa, é um desafio, 3 algoritmos n quadrados, né, e 3 algoritmos n log n, sendo que um já está maceteado. Só que como a gente está falando de um trabalho, isso daí eu acho que a gente poderia dar uma ampliada boa, a gente viu algoritmos também de busca. E a gente viu uma busca simples ou linear, a busca binária, e a gente tem um binary search dentro do arrays. O binary search dentro do arrays é a nossa busca binária. Então, eu quero que você também compare a busca desses 3. Então, faça 3 comparações, 3 análises. E me entrega isso daí como um dos trabalhos. A gente terá mais um trabalho e aí fecha 2 avaliações nesse semestre. Então, a fazer a comparação de 3 algoritmos quadrados, 3 algoritmos n log n e 3 de busca, né, que a gente utilizou. E aí, beleza, fez a comparação. O desafio dessa comparação toda é se você consegue me dizer como implementar uma solução para melhorar o problema do quicksort. Porque o quicksort ele pode ser tão bom, tão rápido quanto o merge, mas ele pode ser tão ruim, tão lento, né? Ele pode chegar a ficar tão lento quanto, por exemplo, um selection sort. E aí o bicho pega. E isso aí a gente não quer que aconteça. Eu quero que vocês procurem, pesquisem e façam o trabalho em cima disso daí. Beleza? Essa aí é a minha proposta para vocês. Vamos ver, então, só para relembrar. Vamos dar uma olhadinha. Tem uns... Voltou. Mouse. Está falhando a bateria do mouse. Ei, beleza. Deixa eu ver se eu lembro. Tinha mandado para vocês. Aqui. Esse cara. Esse? Não. Eu fiz duas. Esse aqui é do Pandas. Não tem nada a ver com o que a gente está vendo. Edição, status quest. Aqui, Cristóvão, comparação. desse trabalho é para quando? Eu pediria para vocês me entregarem até a penúltima semana de aula. Pode ser? Pode ser até a sexta-feira da penúltima semana. Então, assim, até a sexta-feira da semana dá, porque aí eu tenho uma semana para poder corrigir. Tudo bem. Isso aí.
Deixa eu só executar isso daqui para vocês verem, aí eu já falo com vocês. Olha só, lembra desse site bacaninha que eu tinha mostrado lá da comparação dos algoritmos? Então vamos dar uma olhada agora no Merge Sort. O que acontece no Merge Sort? O Merge Sort faz isso aqui, ó. Você está vendo que o problema do Merge Sort é que ele vai copiar, ele cria um array temporário e copia os dados de volta. Isso daí é o problema do Merge Sort. A performance dele cai por conta disso daí. Então, olha lá, é isso daí que ele faz. Então, essa grande maluquice de ficar bagunçando aqui e depois voltando, então, ele vai pegando, ele vai dividindo, aí ordena, aí coloca de volta. Aí ele pega depois, ordena, coloca de volta. Aí esse conjuntinho, ele tira, ordena e coloca de volta. Aí ele aumenta, aí pega isso, aí depois vai pegando isso, ordena, coloca de volta. E ele vai fazendo esse processo. E isso daí é bem demorado, porque ele faz ele voltar, né, tudo lá de volta para o array. Então, ele vai fazer esse processo de ordenação até dizer chega, né? Então, isso daí é o processo de ordenação do Merge Sort. E a performance baixa dele é justamente por ter que copiar novamente esses dados, e a gente fazia isso daí lá no final, né? A gente copiava, eu lembro perfeitamente, e devolver. E isso daí é ruim. Só para finalizar mais rapidamente, né, para a gente ir para o outro, que a gente já entendeu o que acontece nesse cara. Ele ordenou, copiou tudo de volta, pá, resolveu. Perfeito. Só que agora eu tenho a possibilidade, por exemplo, né, de utilizar um quicksort. Vamos ver o quicksort. O quicksort, ele vai achar alguém. E a partir daquele alguém que ele acha, esse caso daqui, ele pegou alguns que são maiores do que o primeiro, esse aqui ele selecionou o primeiro, e ele coloca os maiores que o primeiro depois dele, ó. E é isso que ele está fazendo, ó. Esse daqui segue a metodologia do primeiro e não do último, sendo o pivô. Então ele pegou esse primeiro como pivô e ele está olhando aqui, olha, passou dessa linha, está acima dessa linha, vem para o final. Ou seja, a gente só fez o inverso, né? A gente colocou, pegou de trás e fez ele vir para frente. Será que é isso que melhora a performance do meu quicksort? Essa daí é a minha dúvida. Aí depois que você tem isso daí, ele segmenta os dados de novo. E aí você teve a segmentação, ele colocou o cara no lugar, esse daqui eu não preciso mais mexer. Ele começa a mexer com os demais. Pega o primeiro, vê quem que é maior que ele, coloca para a direita dele, depois coloca ele no lugar. E aí ficou para a esquerda dele os menores. E ele está fazendo isso daí a todo momento. Então ele está fazendo esse teste daí, e olha lá, e está fazendo essa brincadeira. E vai segmentando, cortando em dois, né? Sempre dividindo. Por isso que ele é logarítmico, né? E aí ele fez isso daí. Agora ele vai voltar a fazer a outra metade que estava faltando. Então ele começa a fazer a organização dos dados. E eu vou acelerar um pouquinho para você ver. É um processo demorado, né, para você executar em algumas vezes, dependendo de como estão teus dados. Olha lá, mas agora já ficou esquematizado, ó. Já está começando a ficar mais interessante. Os dados já estão parecendo mais ordenados, né? Apesar de ficar meio estranho no início, depois ele fica extremamente fácil. Aí ele vai esse chega a ser organizando. mais rápido do que o anterior, professor? É mais rápido que o anterior. É que aqui eu não estou demonstrando a velocidade máxima, né? Olha lá. Sim, sim. Aí ele fica Entendi. bem mais rápido. É que depois, na metade, eu acelerei. Então, o que acontece com o Quicksort? O Quicksort, ele não precisa fazer a bendita da troca, né, que o Merge Sort faz. O Merge Sort, ele vai pegar e fazer essa cópia aqui embaixo, tá vendo? Ele está copiando os dados aqui embaixo. Isso daqui é problemático no Merge Sort. Então, esse problema de copiar aqui embaixo no Merge Sort é o que dana ele. O tempo de execução desse cara, desse algoritmo, é sempre constante. Então, independente se o dado está bagunçado, ordenado crescente, ordenado decrescente, ele sempre vai gastar o mesmo tempo para fazer. Já no Quicksort, quando você executar esse cara daqui, ele vai fazer ruim quando os dados estiverem ordenados. Com os dados ordenados, ele vai ter essa dor de cabeça de trabalhar. E olha lá, eu estou na maior velocidade, olha só o que ele está fazendo. Ele tem que passar por todos os dados. Então ele fica tão ruim performaticamente falando que é impossível trabalhar com esse cara.
Se você não determinar um pivô decente, não dá. Então, agora é uma parte de pesquisa. E assim, é literalmente uma pesquisa, é um trabalhinho para você pesquisar. Será que alguém já estudou isso? E é claro que alguém já estudou. Eu quero que você mostre para mim qual que é a solução que esse pessoal que estudou isso daqui achou. Então você pode pesquisar e vai descobrir que existe sim técnicas de melhorar como que eu posso fazer esse pivô ficar mais atrativo para a nossa ordenação, né? E aí os métodos de ordenação prontos, empacotados que a gente tem, que nem é o caso do sorte, do arrays, ele tem alguma mágica ali por debaixo dos panos, porque ele é rápido. E não importa se você passar crescente ou decrescente, ele é rápido de alguma maneira. Se não é achando isso, né? Ele tem alguma outra técnica que ele faz lá. E é isso que eu quero que você descubra. Não estou falando que você tem que descobrir, mas você tem que tentar pesquisar, pelo menos. Isso daí não é o obrigatório, é o diferencial, beleza? É o diferencial. Então eu quero que faça essas brincadeiras daí. Como a gente está gravando, isso aqui ficou gravado, então eu acho que a parte da explicação mais importante está aqui, né? Que é justamente o que a gente precisa fazer e como que funcionam esses dois algoritmos de ordenação. Então, o merge sort, ele é tempo constante, então ele vai ser dados bagunçados, crescente ou decrescente, sempre a mesma coisa. O quick sort, ele é ruim se tiver ordenado crescente ou ordenado decrescente. E ele vai ser tão ruim quanto, por exemplo, sei lá, fazer um selection sort. Vamos ver aqui, ó. Olha lá o selection sort. Está parecendo que até o tempo de execução dele vai ser muito similar ao do quick sort. Ele demora pra caramba para poder fazer isso daí. Então ele vai descobrindo e ele vai passando pelo array todas as vezes, né? Então esse é o problema do quicksort. O quicksort tem esse defeito daí, ou essa falha de projeto. Se tiver tudo bonitinho, ordenado, ele é ruim. E aí é engraçado. É um algoritmo que ele só é bom quando as coisas não estão ordenadas. Quando as coisas estão ordenadas, ele não é bom, né? Ele é ruim e é ruim mesmo. E aí, olha só, terminou. Se você rodar um bagunçado, né, você vai ver que o Quicksort, ele tem uma velocidade boa, então ele consegue colocar rapidamente, então ele vai fazendo testes rápidos e ordenando isso daí. A velocidade de organização dele, olha só, já está chegando na metade do array, metade final, e aí já uns 25% e acabou. Viu como foi rápido? Agora, está organizado. Se eu executo ele de novo, aí é uma lenha. Aí o bicho fica lento. E isso daí, se você está vendo aqui, a execução dele é que nem a gente montou, né? Porém, esse daqui coloca o pivô na primeira posição. É a única diferença, né? Que ele tem. Coloca o pivô lá na primeira posição. Ele vai demorar tanto quanto um bubble sort, um selection ou um insertion sort. Vai demorar para tentar executar. E ele fica ruim para dedéu. E é isso daí que eu quero que vocês percebam, né? Se percebesse essa lentidão, tá valendo. Diga, seu Senhor, Gabriel. o que deixa ele lento é o fato do pivô estar logo no começo, né? Daí a busca tem que rodar até o começo toda vez. E se a gente deixasse o pivô, se a gente colocasse o pivô entre os maiores ali e diminuindo conforme vai buscando, do maior para o menor, de trás para frente, não seria mais fácil, será? Eu acho que seria legal, tipo, né? A gente poderia pensar, esse cara daqui tá executando, não tem problema, você tá falando alguma coisa assim, né? Por exemplo, eu pegar e falar que esse cara daqui, vou devolver aqui a Rayane pro lugar dela, alguma coisa desse tipo, né? Opa, vírgula. Seria alguma coisa assim, né? Aí você achou, não importa se ele está ordenado, mas você colocou um elemento mediano como pivô, né? Vamos tentar executar isso aqui para ver se tem melhora, né? Compilando esse cara. Não estou nem medindo o tempo, porque como só são 8, é pouca coisa, né? Teria que ter mais para a gente poder ter validade de utilizar o instant e o duration aqui para calcular tempo, né? Olha só aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melhorou um pouco. Sim, na primeira execução dele fez muito sentido, né? A primeira execução fez muito sentido.
E aí ele colocou lá no meio, e aí o restante está tudo ordenado, né? Ele está com os dados ordenados. Mas é isso que acontece realmente. Pode ser que melhore. Só que a gente fez isso daqui uma única vez. Será que cada vez que ele identificar o pivô, não teria que fazer isso? Professor Gui, como é que é thread em Java? Eu não sei se o termo era esse. Thread. Thread em Java? É Zé Geraldo em Java? É um negocinho que você consegue fazer e Você faz a chamada tarefa. faz a chamada de múltiplos processos, né? Sim. Eu estava imaginando assim, um novo método de ordenação em que meio que você usasse threads, tipo, pra, talvez se dividisse metade. Para ele executar. Aqui ficaria legal. Pelo menos 2 threads garantido, ficaria legal, né? Mas ainda assim você teria que ter uma segmentação bem equilibrada, né? Ficar bem particionado, né? Bem metade dos elementos para um lado, metade dos elementos para o outro lado, né? Acho que não daria certo, não. Porque eu acho que a primeira execução ele devolveria isso daqui ordenado, né? Beleza. Metade ordenada e metade ordenada. Você teria que juntar as duas metades. Poderia ser com merge sort. Merge sort faz isso aí rapidinho, né? E aí funcionaria. Depois que você tem as duas metades, faria. Ou se não, você particiona, segmenta menores de um lado, menores do outro, e aí você utiliza a chamada em thread do método de ordenação quicksort. Sim, talvez possa ser que você tenha ganho de performance nisso, sim. Nunca pensei em usar thread para fazer isso daí, sinceramente. Pode ser. Tem alguma coisa que verifica quantas threads tem a máquina? Não sei. Não sei, sinceramente. Não tenho certeza do que eu estou falando. Você pode abrir quantas threads, porque a thread fica limitada à quantidade de memória que você tem, né? A memória? É. Pensei que threads se referia ao processador, quantos núcleos o processador tem. Não tem a ver. O processador processa as threads, mas as threads são alocação de memória do teu programa. Então, você tem várias chamadas do teu programa, várias alocações de memória. Pode ser isso daí que dê o problema. Talvez, se você gerar muita thread, dê um Stack Overflow. Ou porque a thread, ela consome mais recurso, né? E aí acaba tendo mais alocação de memória, você pode ter lá o out of memory, né? Que é o outro erro que mata a execução das coisas. São os dois, né? Ele completou a memória ou o sistema ele tem A Java Virtual Machine ela tem uma quantidade de memória que ela tem permissão de usar, né? Justamente para ela, se ela parar, chegar no limite de memória dela, ela não parar a máquina, né? Então é essa a grande sacada. Ela faz essa mexer nisso aí, tipo assim. Deve ter, eu não sei, mas ele faz um ajuste muito fino, né? Ele já percebe quanto de memória que você tem e já aloca quanto que a Java Virtual Machine pode usar sem matar o teu computador, né? Então tem isso daí também. Tanto é que muda, por exemplo, a quantidade de itens chamados no Stack Overflow. Muda de máquina para máquina porque muda a quantidade de memória e quantidade de memória. Então, se você tiver lá um processo muito grande que é chamado muitas vezes, ele não vai ter a mesma quantidade de chamadas do que um outro processo bem mais leve, bem menor, porque a alocação de memória conta, né? Então, ele vai chegar um momento que ele vai gritar para você, olha, parou, eu não tenho memória, ou parou, você chamou muitas vezes. E aí ele bate em cima desses dois limitadores, memória e quantidade de chamadas de um método, antes que estoure a memória, né? Ele vai chamando enquanto você quiser, mas ele tem um limite de memória. E a Java Virtual Machine toma conta disso daí. É a famosa mãezona, como eu falo para vocês, né? Não deixa você fazer bagunça. Se eu fosse em C, dane-se. Você ia deixar você alocar até memória shadow do computador escrevendo na área restrita lá e azar, né? Aí o sistema operacional ia dar tela azul e você não sabe por quê. É basicamente isso.
É a diferença muito grande aí de você ter o orquestrador que gerencia tudo, que é a Java Virtual Machine, né? Ela toma conta, literalmente. João, depois eu coloco. Isso acontece muito no celular, né, professor? Eu tava programando pelo celular e chegou uma hora que eu tava começando a modificar, tipo, coisa que eu não deveria. Olha, eu vou te falar aí para estar fazendo isso. Você tá zoando bem o barraco aí, viu? Fazendo bastante bagunça. Eu fiquei com Eu medo do tava que você tá começando a estudar fazendo. Java. Vai ter que baixar aí o do celular original e voltar pro começo. Eu acho que É. até. Ou se não, eu não sei se resetar somente ele volta, né? Acho que quando resetar já volta. Root? Tá mexendo em root? Não, já faz tempo isso. Eu não lembro direito. Foi quando eu comecei a estudar Java. Daí Mas eu você estava coloquei. descarregando direto no celular ou você estava usando máquina virtual? Não, direto no celular. Era um aplicativozinho que você conseguia estudar e programar Java pelo celular, entendeu? Uhum, Só entendi. que como Java, não era uma coisa PHP dá muito pra bem. programar no celular, agora C Sharp não tem como. Mas quem quer programar C Sharp no celular, pô? Porque não. Ué, por que não? É, Fala sério, né? não sei. Na C Sharp verdade, e Java é bem parecido. mas você precisa do Visual Studio e das bibliotecas, né? Aí é para desenvolver para celular, né? Mais Não. engraçado, professor. É no celular, não para. Então, para desenvolver para o celular, né? Porque Não. senão você só pode programar em .NET Core. Eu não sei se a versão Linux do sistema operacional tem o .NET Core instalado, né? Para que Linux você só programa em .NET Core, .NET você não programa. Então é por conta disso. Tem esses Legal. detalhes, tem essa limitação. Tirando a zoeira agora eu falei sério mesmo. Não é sério mesmo. Mas o Diga-se que o deixava em Gabriel. tela azul lá, professor, o que deixava em tela azul lá quando eu estudava Java era só, tipo, por exemplo, loop infinito, porque, tipo assim, o coitado do sistema que é feito para ser programado no celular não é tão desenvolvido quanto as plataformas que a gente tem de desenvolvimento no computador, então coloca ali o celular para coitado do celular para fazer um loop infinito aí, no processador de computador, coitado do celular, ele dava, tipo, ele travava. Sabe, ele não tinha o break automático, sabe? Tipo, de erro, de margem de erro, não. Ele fazia e foda-se você e o seu celular. Tá aí o que você pediu. Trava tudo, problema teu. Acho que ele não conseguia pecar. Talvez ele não conseguia identificar que o programa, né, chegou no consumo máximo de recurso, né? E ele fica tentando. A gerência do celular é bem interessante, né? Porque depois de um tempo, algum programa consumindo muito recurso, ele mesmo fala: olha, tem algum programa aqui que está consumindo muita rede, muita memória, muita bateria, alguma coisa, ele está achando que está errada e pede para Eu já finalizar o vi, programa, né? sim. Só que bateria eu já vi eles avisando que consome muito, sim. E pelo menos o meu celular, quando é algum problema de processamento, quando algum aparelho usa muito processamento, o celular automaticamente fecha o aplicativo. Isso acontece Isso é bastante. comum. Ele automaticamente fecha, tipo, ele nem avisa o que tá acontecendo, ele só fecha. Uma coisa De da hora agora, e ruim do celular é isso. só que de agora que os Androids estão começando a avisar que fechou por erro ou por Daqui a pouco ele já falso sabia processamento. que fazia isso, já tinha logado essa informação, mas não era passada para a gente, né? Sim, mas é que Android é Google e a galera do Google, eles são mais abertos, assim, com relação aos códigos dele. Por isso que eles já até deixam o erro que está acontecendo para você, se acontecer algum erro no seu celular. E a galera da Apple não, né? A galera da Apple é mais fechada, sabe, tipo, não gosta de deixar vestígio nenhum na Mas programação. a propriedade do código, né? É diferente o pensamento, né? De você ter um open source e você ter um código fechado, né? Eu diria assim, Apple é para usuário e Android é para desenvolvedor. Entendeu?
Se eu falar isso para Linux, o Breverton vai ter um fio roxo ali. Porque eu falaria que o Windows é para usuário e Linux é para programador. Não, Aí o ele fica. Windows ele é meio a meio, assim, sabe? O Windows é mais ou menos. Agora ele falou uma coisa que eu gostei, tá de parabéns, em barreiras não existem mais aí, tá certo. Eu provoco, mas eu falo que você tem que usar o que soluciona teu problema, né? Eu acho que essa é a fala importante. Eu só gosto de cutucar de sacanagem mesmo. Mas tanto é que eu falo assim, qual máquina que você está usando? Eu estou usando uma máquina com Windows e uma máquina com Linux. Daí, uso as duas. Você quer que eu use? Eu sempre comento que eu não gosto do ambiente iOS. Eu já experimentei algumas coisas, mas eu não curti. É extremamente estável, muito bom, tudo, mas eu não gosto do ambiente. Eu não me acostumei com ele ainda. Talvez por uma questão de não estar utilizando, mas eu vejo colegas que são programadores que trabalham somente com Mac. E aí é uma questão de produtividade mesmo, aumenta a produtividade deles. Eles são altamente produtivos com o Mac. E coisa que eles não conseguiriam, por exemplo, com o Windows, e não é falando mal, é porque as ferramentas que eles usam são melhores, né? Tem melhor desempenho no ambiente Mac, que não é tão efetivo ainda quanto o ambiente Linux. E é isso daí. Eu ainda quero aprender a mexer em Linux, eu acho muito chique. Eu recomendo fortemente a experimentação. Eu sempre falo, e aí sem zoeiras nenhuma, Linux é inglês, Windows é português, manjou? Todo mundo fala, aqui no Brasil, fala português, então você está chovendo molhado com todo mundo. O seu diferencial é saber uma outra linguagem. Então, seria saber, no caso, o inglês aí, que seria o Linux. Hoje, eu acho que é necessário para quem é programador. Não me importo em trabalhar em nenhuma das plataformas. Sendo uma plataforma que eu consiga desenvolver tranquilo e instalar as minhas ideias, está tudo super sossegado. A ideia que eu vou utilizar para trabalhar e acabou, e vamos ser felizes, e assim rola muito bem. Uma coisa que eu admiro muito dos Apples da vida é a compatibilidade entre o que é deles, né? Então, compatibilidade de fone, de teclado, de mouse, de celular, com note, com desktop. Meu, é uma coisa absurda como eles se sincronizam, né? E como um reconhece o outro, e a interação entre um e outro é fabulosa. Isso daí é fabuloso. Não existe outro no mercado que seja tão compatível entre si, né? Senhor, você está falando isso de produtividade, eu estava pensando agora, como é que pode, às vezes, a mesma coisa em sistemas operacionais diferentes tem resultados diferentes? Arquitetura. Arquitetura? A arquitetura do sistema operacional. Por conta disso. Até mesmo, por exemplo, a forma com que você instala um sistema operacional, na minha opinião, né, não tem nada a ver com o que a gente estava falando, mas eu acho que é uma dica legal. Por exemplo, quando eu vou montar um servidor, eu gasto mais tempo planejando como que vão ser as partições e os tamanhos e o que vai ter, como que eu vou montar, do que efetivamente instalando eles. Eu gasto muito tempo planejando, porque é diferente, por exemplo, um servidor de arquivos, de um servidor DNS, de um servidor web, cada um tem uma característica. Tem uns que eu separo bastante coisa. Então, eu tenho alguns servidores que literalmente, eu separo partições de um monte de serviços diferentes. Por quê? Porque eu quero que aquele negócio fique isolado, a velocidade, se der pau em uma partição do sistema operacional, está separado alguma coisa de dados. Então, eu sigo muito isso daí. Leio muito sobre, não é simplesmente assim, eu sei porque sei. Não, eu vou pesquisar qual que é o melhor esquema de particionamento para um servidor de arquivos, qual que é o melhor esquema de particionamento para um servidor web, e vou lendo. E aí eu vou pesquisando, lendo, estudando sobre isso daí, e dá diferença sim. Tanto é que eu tenho, e sempre eu tenho problemas de instalação, porque eu não instalo. Nenhum servidor meu vem sistema operacional completo, eu instalo simplesmente a parte básica, e aí depois eu vou instalando o que preciso. Normalmente não vem nem com ferramentas como o editor de texto padrão, não vem, você tem que instalar. Então são algumas das coisas que dão mais trabalho, mas
um reboot numa máquina dessa, num servidor, e usando o disco normal, sem ser SSD né, ou similares, questão de 30 segundos você dá shutdown e dá up na máquina, né, dá o post na máquina, contando com o tempo do post mesmo, né? De acionar o BIOS, fazer a verificação dos discos, ficar aquele tempo contando o sistema operacional, dá uns 30 segundos. Então, assim, é muito rápido um processo desse, né? Então, se cai essa máquina ou reinicia por algum motivo, ela reinicia muito rápido. E isso daí é interessante porque o usuário final, quem está acessando o serviço dela, pode chegar até nem perceber a falha dela, por conta de uma piscada de luz ou uma reiniciada por alguma coisa. Então, eu reinicio sem dó nem piedade. Mas vamos lá, reinicia rápido, o cara nem percebe. E não percebe mesmo. No máximo, assim, ele tentou carregar uma página, não deu certo. Ele falou, não carregou. Quando ele tentar fazer um F5 de novo lá para carregar a página mais uma vez, já está rodando novamente o servidor e vai aparecer o que precisa. É bem nesse naipe daí. Então, acho que a arquitetura do sistema operacional que você vai utilizar e que você vai montar para a tua solução faz diferença. Então, assim, eu já vi arquiteturas de máquinas do Windows para edição de vídeo, montado com placas específicas, memória específica, processador específico, fonte com quantidade de alimentação necessária, tudo, né, que se encaixa perfeitamente. E aí você vê que você pega um mesmo vídeo, manda processar numa máquina equiparada com o mesmo nível de placa de vídeo, mesma quantidade de memória, mesmo tipo de processador, você vai ver uma diferença absurda se a máquina é montada para performar, né? E aí dá uma diferença gritante. Vale a pena pensar em estudar um pouco mais as arquiteturas para você montar serviços mais rápidos, né? Professor, é verdade também que os dispositivos da Apple, principalmente do MacBook, ou até mesmo, não sei se computador desktop, no caso, não são, as peças não tem como fazer upgrade, né? São tudo faz parte da placa, se eu não me engano. Até o parafuso, né? Você tem uma quantidade de parafuso. Se sobrou parafuso numa montagem de um Mac, ele não vai ligar. O quê? Não liga, porque os parafusos eles fecham contato entre as placas, para dar contato mesmo. Dando uma adenda nisso, se você pegar um iPhone mais novo e você trocar exatamente a mesma peça de um iPhone e colocar em outro iPhone, não funciona. Se você voltar essa peça que não estava funcionando no outro iPhone e colocar de volta no celular original, funciona. É uma coisa absurda, né? Não é possível. É a restrição. Eu já vi várias coisas acontecerem de manutenção. Por exemplo, o cara, eu já vi gente que assim falou, deu problema no disco do meu computador e é um Mac. Aí você entra em contato com a Apple, eles te mandam um disco novo, você faz a colocação do disco no lugar, e aí você aciona lá e deixa ele ligado, e eles fazem um acesso remoto e configuram tudo, e como eles fazem isso, né? Acho fabuloso que tem um acesso aí malucão, que eles têm uma conexão, identifica a máquina dentro do universo da rede aí e faz a restauração do disco. Isso daí eu já vi acontecer várias e várias vezes. É muito top, mas dá um medo, né? Porque o cara está acessando tua máquina e você permitiu como? Aonde? Por quê? Como, né? Interessante. Mistério. Eu acho que são as coisas mais legais que a gente tem aí para ver. Não, eu sei como, mas é melhor deixar quieto, né? Deixa quieto, que porque... não tira o emprego do cara da esquina, né? Então, o cara da esquina não vai arrumar um Mac. Quem compra Mac não é o Zé da esquina também, entendeu? Quem compra Mac é quem tem condição de bancar isso daí. E essa daí é a pegada deles. Eles vendem para pessoas com maiores condições financeiras. Então, eles não têm o objetivo que o Zé da esquina mexa nos Macs deles. Olha só. Não. Só trocar a tela já é um parto. Eu acredito assim, eles fazem de propósito isso daí. Por quê? Porque eles querem elitizar a máquina deles para manter a qualidade e poder manter o preço alto sobre isso daí. É uma característica de mercado que eles seguem já há muitos anos
e tem funcionado para eles, eles estão mantendo. A partir do momento que não funcionar mais, eles devem de abordar outra metodologia, né? Tanto é que se você for ver e analisar a história da Apple e do Jobs, chegou um momento que o Jobs voltou e ele falou, tira tudo, agora a gente não tem mais 10 versões, a gente tem uma. É essa, e acabou. Se você quer, é essa, se você não quer, não é essa, e acabou. E aí, assim, ele diminuiu, né? Não é tão dramático quanto eu falei, mas ele fez uma limpeza em várias versões. Você tem a versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, né? Com características que vão ampliando e aumentando o preço. Não, você tem a básica e a avançada, acabou. Ou você é um usuário básico, ou você é um usuário profissional. Pronto, é isso. E isso daí fez com que eles tivessem uma sobrevida e eles chegassem a ser hoje o que eles são. Característica de análise de mercado, que eles, né, olharam, perceberam e assumiram isso aí como sendo uma das coisas que eles deveriam fazer para sobreviver.